Meu Deus do céu. Essa é uma merda. Hoje eu tô entrando mais cedo aí porque hoje tem cabelo, cortar cabeleireiro. Mas talvez eu mude o horário também, né? Porque agora já vai começar a ficar mais claro. Eu pensei em mostrar para vocês o lugar onde ficava o campo, né? O campo do Sarriá. Para quem não lembra ou para quem não estava vivo na época, o campo do Sarriá ficava aqui em Barcelona e foi onde teve o jogo lá, Brasil do Tele Santana contra a Itália, e o Brasil perdeu, né? O gol do Paolo Rossi. E aí depois que eu mudei aqui para Barcelona, eu fiquei sabendo, né, que eu fui procurar, e aí eu fiquei sabendo que o estádio do Sarriá ficava aqui em Barcelona. Inclusive o Sarriá é um bairro que é o vizinho ao bairro onde eu moro. Então um dia eu fui com o meu filho ver onde ficava o estádio e a gente achou lá, e hoje em dia é uma praça. Hoje em dia é uma praça rodeada de prédios que eles construíram, né? Então esse estádio do Sarriá era o estádio de um dos clubes aqui de Barcelona. Todo mundo conhece o Barcelona, mas pouca gente conhece o Espanhol, né? Então o campo do Sarriá era o campo do Espanhol. E depois que eles destruíram esse campo aí, eles foram construir outro que fica, na verdade não fica mais em Barcelona, fica numa cidade vizinha. Então agora o Espanhol tem esse novo campo aí, que uma vez inclusive a gente foi ver o jogo da seleção brasileira lá, né, depois que a gente mudou pra cá. Eu nem lembro contra que time que foi, mas eu acho que era um time fraco aí. Aí outro dia eu pego e vou lá para mostrar essa plaquinha aí de onde ficava o campo do Sarriá. Semana passada não teve a transmissão de segunda porque eu tirei férias.
fiquei vários dias aí sem pedalar, mas aí depois que eu cheguei, acabou que as coisas acabaram se encaixando, né? Eu fiz um pedal aí de 200 quilômetros com uns amigos aí que eles nunca tinham feito os 200 quilômetros, e aí quando eles me falaram que ia fazer, eu falei, eu vou com vocês. E eu aproveitei e consegui dar uma melhorada no tempo que eu tinha feito ano passado, né? Mas na verdade já era bem esperado que eu melhorasse o tempo, né? Porque o ano passado, quando eu fiz os 200 aí, eu tinha ido com um grupo até um determinado ponto, e esse grupo eles estavam fazendo umas subidas grandes aí, né? No Parque do Monsen. Então não era de se estranhar, assim, nesse pedal que eu fiz nesse sábado agora, a gente também teve bastante subida, mas foi como uns 500 metros a menos do que eu fiz o ano passado. Mas mesmo assim, né, quer dizer, já era esperado que eu ia fazer esse mais rápido, mas eu consegui mais ou menos melhorar em 2 horas o tempo, né? Quer dizer, não foi só menos subida, eu também fiz mais força, né? E isso aí eu consegui também comprovar no Strava, né? Strava, que é o aplicativo que a gente grava as atividades físicas. Então eu uso um monitor cardíaco, e durante a atividade inteira ele vai monitorando o meu coração, e aí ele sabe se eu estou fazendo força ou não. Quer dizer, não é uma medição direta da força, né? Mas é uma medição do quanto você está se esforçando, né? Pode acontecer de você estar com uma frequência cardíaca mais alta, sem que, no entanto, você esteja realmente fazendo mais força no pedal. Mas então é assim, o Strava ele dá essa medida lá de quanto você se esforçou no total, e eu vi que deu uma diferença boa aí, né? Não foi uma diferença muito grande, né? Mas em termos de velocidade deu uma diferença de uns 5 km por hora mais rápido nesse pedal que eu fiz no final de semana. E aí a gente saiu pela costa. Então o começo era muito plano, então também tinha muita gente. E depois a gente pegou uma subida e voltou pelo interior, né? Então a principal subida foi justamente nesse ponto aí, né, em que a gente estava subindo da praia para o interior.
filmei algumas partes desse pedal de 200 km. Depois eu vou preparar um vídeo que eu vou postar no YouTube. Eu nem pensei em fazer ao vivo, né? Porque no total foram 9 horas, sendo que umas 7 horas e meia pedalando. Então a gente fez 2 paradas. Uma lá quando acabou a parte plana, que era acho que no quilômetro 80. Quer dizer, acabou a parte plana inicial, né? Porque depois da subida aí teve, na verdade, no aplicativo ele marcou umas 5 subidas, né? Mas na verdade só tinham 2 subidas que eram maiorzinhas, né? As outras eram subidas pequenas. Mas depois dessas subidas também era boa parte plano também. Aqui é interessante, ó. Esse ponto aqui do táxi, né? Só que na verdade não é ponto, né? Não era para eles ficarem parados. Isso aí deveria ser usado para eles entrarem à esquerda aqui, mas eles não fazem isso, eles ficam parados ali. E aí quando eles querem entrar à esquerda, eles ficam parados aqui na ciclovia ou na faixa de pedestre. Eu ver aquela placa ali. A gente vai ver isso aí, né? Que tem essa placa, ela diz que o táxi pode entrar à esquerda, né? O que está proibido para os carros. Só que eles deveriam fazer uso daquela areazinha ali, mas eles não fazem, né? Eles usam como estacionamento. E aí é aquela velha história que eu já tinha falado antes, né? O taxista, ele é um profissional do volante. Então ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo aí, né? Mas na verdade é todo ao contrário. Eles são os primeiros a burlar tudo aí. É a bicicleta pública aqui da cidade, né? Pública, mas não é de graça, né? Você tem que pagar uma taxa aí. E aí outro dia eu peguei uma dessa aí, né? Quer dizer, muitas eu faço o pagamento anual, né? Assinatura anual dessa bicicleta, porque sempre que eu vou num lugar onde eu sei que não tem estacionamento para deixar minha bicicleta, a minha própria bicicleta, então eu prefiro ir com a pública, porque aí eu não me preocupo em ter que estacionar. E mesmo porque também eu não deixaria minha bicicleta amarrada na rua, né? Porque vai deixar na rua, deixar na rua
bicicleta bem barata e mesmo assim o pessoal ainda dá uma detonada, né? Mesmo sendo barata, o pessoal ainda dá uma detonada. Tava indo nessa bicicleta e aí eu peguei uma elétrica, né? Geralmente quando eu vou escolher a bicicleta, se tem uma mecânica, eu pego a mecânica. Eu evito pegar as elétricas, mas aí esse dia eu peguei uma elétrica. E o que acontece é que ela estava muito ruim. Então era assim, você apertava o freio, depois você soltava o freio e ela continuava freando. Então a força da bicicleta elétrica mal dava para conseguir mover a bicicleta e eu ainda tinha que fazer força. Então isso aí é um exemplo de como é que está o estado dessas bicicletas aqui em Barcelona. Tá bem lamentável, né? É difícil você pegar uma que esteja realmente boa, funcionando bem, né? Sempre tem uma que está com problema no freio, sempre tem uma que não funciona direito. Foi engraçado que outro dia eu estava indo pela ciclovia e aí na hora que eu parei no semáforo tinha um cara com uma bicicleta dessa na minha frente e eu vi que a corrente da bicicleta estava caída, né? Aí eu avisei pro cara, aí o cara, não, mas está funcionando, né? A bicicleta está funcionando mesmo sem a corrente, né? Mas aí a explicação é que a bicicleta é elétrica e o motor está atrás. E aí tem um sensor que identifica se você está pedalando. Então a bicicleta percebia que o cara estava pedalando e botava força no motor. Então na verdade não estava precisando da corrente. Aí eu dei risada nisso aí. Muita risada. E um dos motivos porque eu não quero pegar a bicicleta elétrica é que você paga, né? Além de pagar a assinatura anual, você paga a cada vez que usa, né? Sendo que se você pega a mecânica, até 30 minutos você não paga nada. Aí assim que eu me mudei pra cá, né, de ter comprado a minha bicicleta, aí eu fiz uma pedalada que era desse jeito, né? Eu pegava a bicicleta e fui pedalando. Aí quando dava meia hora, eu devolvia a bicicleta e depois esperava 10 minutos para poder pegar uma outra e continuar andando. Daria para continuar usando a mesma bicicleta, só que aí eles começam a cobrar uns valores aí e vai ficando até meio alto esse valor, né? Então é assim, né? Como eu tava, a ideia era passear e tava com tempo, então eu fui fazendo isso aí, mas é um trampo, né? Aí também teve a vez que eles falam assim, né, que se você pega uma bicicleta e ela tá ruim, aí eles falam que você tem até 3 minutos para devolver a bicicleta e poder pegar outra, né?
Uma vez isso aconteceu comigo, eu fui devolver a bicicleta e não funcionou esse esquema, né? Resultado, eu tive que esperar 10 minutos. Agora, outra história engraçada que aconteceu com essas bicicletas aí, o Bicing, né? Foi uma vez que eu fui fazer umas cópias de chave. E aí era de um chaveiro específico lá para fazer o modelo da cópia. Então eu peguei, fui de bicicleta até lá, deixei a bicicleta, devolvi a bicicleta, fui lá fazer a chave e o cara fez a chave muito rápido, de tal forma que quando eu voltei para pegar a bicicleta de novo não tinha passado os 10 minutos. E aí só tinha uma bicicleta na estação disponível. E aí eu tive a ideia, né? Já sei, vou fazer uma reserva da bicicleta, porque o aplicativo deixa você fazer a reserva. Aí fiz a reserva da bicicleta, que vale por 4 minutos, e fiquei lá esperando, não dar os 4 minutos. Aí nesse meio tempo, apareceu um cara que queria pegar a bicicleta. Aí ele foi lá, mexeu na bicicleta, e aí não conseguiu, né? Porque estava reservada para mim. Aí eu falei para ele, olha, essa bicicleta tá reservada. E aí foi engraçado, porque o cara saiu fora e passou mais uns minutinhos, eu peguei a bicicleta. Então é isso, gente, por hoje é só.